Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes. Você que é aposentado por invalidez e beneficiário do BPC Loas, muita atenção para as atualizações que nós traremos nesse vídeo sobre o andamento do projeto 8949, tá? De extrema importância para pelo menos 8 milhões de pessoas alcançadas pelas aposentadorias por invalidez e também pelo benefício de prestação continuada, tá? Você que vem acompanhando o nosso dia a dia de luta aqui por esses grupos também sabe do poder, né, do alcance que o projeto de lei 8949 terá na vida dessas pessoas, garantindo isenção em seus benefícios, ou seja, isenção na convocação das perícias médicas revisionais, as chamadas perícias do pente fino, que inclusive nesse momento volta a aterrorizar muitos aposentados por invalidez. Eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo para você entender as novas informações que a gente vai trazer para você a partir de agora, tá? Houve uma atualização ontem à noite, dia 5 de outubro, referente à finalização do texto. Eu vou trazer todos esses detalhes para você, explicar alguns questionamentos que estão sendo feitos através das nossas redes sociais e do nosso WhatsApp, para que não fique nenhuma dúvida sobre esse assunto tão importante, tá, gente? Fica comigo aqui até o finalzinho do vídeo, me ajuda a compartilhar, importante que você faça isso nesse momento, esse vídeo, esse assunto é de utilidade pública, deixa aqui o teu comentário, fala para mim de onde você está acompanhando a nossa luta, o nosso dia a dia, representando cada aposentado, cada pensionista, cada pessoa que necessita de benefício, né, com a garantia de manutenção ou de benefício novo, podendo alcançar a sua necessidade, tá bom? Fica comigo aqui, eu vou dividir a tela com você, ler o texto finalizado. A gente sabe que na CCJ o relator do 8949 foi o deputado Guilherme Boulos, e ele também foi designado como o relator da finalização desse texto, ou seja, o texto passou pelo crivo dele também, texto esse que já havia sido aprovado pela própria Comissão de Constituição e Justiça, tá, gente? Muito importante. Ontem à tarde, nós fizemos uma live, tá? Ontem, dia 5 de outubro, fizemos uma live, e nessa live a gente solicitou que você que acompanha a luta do 8949 pudesse entrar em contato com a secretaria da Comissão de Constituição e Justiça. Para quê? Para cobrar celeridade justamente na finalização desse texto e nessa tramitação que reenviará agora diretamente para o Senado o projeto 8949, tá? A gente já havia dado também aqui as orientações devidas sobre a quem você deve desde já cobrar para que possa vir a ser o relator desse projeto no Senado, que é o senador Fabiano Contarato. A gente já explicou as razões pelas quais a gente direcionou, né, o nome do Contarato como possibilidade mais adequada para ser o relator desse projeto tão importante lá no Senado Federal. Eu vou trazer ao longo desse vídeo aqui todas as orientações devidas para que você possa entender, né, essa tramitação e a importância desse projeto para essas milhões de pessoas ligadas à aposentadoria por invalidez ou ao próprio benefício de prestação continuada, ou BPC Loas, tá, gente? Me acompanha aqui junto a toda essa tramitação do 8949. Eu vou dividir a tela aqui com você, para a gente poder fazer essa leitura e esse entendimento juntos, tá? Está aqui na tela, projeto 8949, que você, certamente, que acompanha o nosso trabalho, já sabe do que trata, né, no detalhe. Eu vou agora, sendo bem objetivo, descer aqui a tela, né, já que esse projeto é longo, né, é um projeto de 2017, então, veja o quanta movimentação tem nele. Mas o que a gente quer trazer para você é isso aqui, ó. Dia 3/10, está aqui para você acompanhar, tá? Anteontem, terça-feira, nós tivemos aí a finalização, né? Está aqui, ó, a apresentação da RDF, junto à CCJ, que é o texto final de redação do 8949, aprovado aí na CCJ. E como está em destaque aqui, o deputado Guilherme Boulos foi o relator também dessa finalização. A gente vai fazer essa leitura junto, para você entender o que ficou dentro do texto de alcance para esses benefícios que eu apresentei para vocês. Deixa eu clicar aqui em ter o teor, para a gente apresentar. Deixa eu dar um zoom aqui, para ver se você consegue
fazer a leitura junto comigo, tá? Deixa eu só acompanhar aqui o texto completo. Deixa eu diminuir um pouquinho. Eu vou fazer a leitura para vocês me acompanham, tá, gente? Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, redação final. Projeto de Lei 8949 está aqui em cima. Eu estou grifando aí para você poder dar uma olhada, tá? Altera as leis 8.213, né, de julho de 91, que dispõe aí dispensar seguro de regime geral de previdência social e o benefício de prestação continuada de reavaliação periódica das condições, né, da concessão daquele benefício quando a incapacidade for permanente, irreversível ou irrecuperável, e para determinar a participação de especialistas em infectologia na perícia médica de pessoa com a síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso aqui também foram algumas alterações que já foram feitas, né, diretamente para as pessoas que convivem com o vírus HIV. Lembrando que estas pessoas que convivem com o vírus HIV já têm garantia por lei de isenção de perícia médica revisional se essa pessoa for aposentada por invalidez, tá bom? Deixa só eu dar uma olhada aqui diretamente. Eu vou ler o texto completo, porque aí fica mais fácil a gente pontuar aquilo que a gente acha mais importante para os nossos beneficiados, tá? O artigo 1º da Lei 8.213, de julho de 91, passa a vigorar com as seguintes alterações. Preste atenção, pessoal. O artigo 43 do parágrafo 5º, né, que fala que os segurados com HIV, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, estarão dispensados da revisão da avaliação referida, está no parágrafo 4º desse artigo, tá? Como eu falei, pessoas com HIV já eram alcançadas por uma lei específica, tá? Então, isso aqui só reforça a lei. E agora foram alcançados também a pessoa que convive com Alzheimer e doença de Parkinson, além da esclerose lateral amiotrófica. Essas doenças graves já existiam, aliás, já existem no rol de doenças graves da Previdência Social. Parágrafo 6º, se a perícia médica constatar que a incapacidade é permanente, tá? Irreversível ou irrecuperável, o segurado aposentado por incapacidade permanente, ou seja, por aposentadoria por invalidez, estará dispensado da reavaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria concedidos judicial ou administrativamente, tá? Salvo quando houver fundamento, né, para uma suspeita de fraude. Eu quero trazer um detalhe aqui para vocês muito importante. Hoje, né, a gente já sabe que existem 3 grupos de aposentados, né, por invalidez que não podem ser convocados para perícia médica revisional, já garantido aí por força de lei. Então, se você é pessoa aposentada por invalidez que tem mais de 60 anos de idade, você já está isento, tá? Você não vai precisar do 8949 para se libertar das perícias do pente fino do INSS, tá bom? Quem tem mais de 60 anos. Aquelas pessoas também que já têm hoje 55 anos de idade e têm mais de 15 anos de afastamento do trabalho, também já está livre. Não vai precisar também do 8949, porque já tem lei específica que defende a isenção para você. E como eu havia dito agora há pouco, se você também é uma pessoa que convive com o vírus HIV de qualquer idade, tá? Não importa a idade que você tenha. Se você está com o vírus HIV e é aposentado por invalidez, você também, por força de lei, já não pode ser convocado para nenhuma perícia médica do INSS, tá? Esse grupo de pessoas agora que eu acabo de dizer, que tem aí doença incapacitante, né, de maneira permanente, de maneira irreversível e irrecuperável, isso aqui, se você é uma pessoa aposentada por invalidez e tem menos de 55 anos de idade e não se enquadra nesses 3 grupos que eu acabo de destacar, você poderia ser convocado, né? De acordo com as regras atuais. Com a aprovação aqui do 8949, você também passa
a ser isento, tá? Independente da idade, basta você ter alguma doença que incapacite você de maneira permanente, irreversível ou irrecuperável, tá? Se a tua doença se enquadra nesses 3 fatores, com certeza você, com o 8949 aprovado, estará livre de uma vez por todas das chamadas perícias médicas do pente fino. Muito importante eu detalhar isso, gente, porque muita gente chega no canal aqui todos os dias que é acometido por essas doenças e não sabe nem da existência do projeto 8949 e nem sabe desse direito que vai alcançar com a aprovação do projeto. O nosso trabalho através da plataforma do YouTube vem ganhando muita repercussão, muita visibilidade, e todo dia tem gente nova chegando aqui. Então eu peço a você que já conhece essas regras que eu estou citando, que tenha só um pouco de paciência para a gente poder passar essas informações para essas pessoas que não têm esse conhecimento, tá bom? Bora lá continuar aqui na leitura do texto dessa redação do 8949, que foi aprovada na CCJ e teve agora a aprovação da redação de acordo com a assinatura do Guilherme Boulos, tá bom? Continuando aqui a leitura. Concedidos, vale lembrar isso aqui também. Deixa eu ler o artigo, o parágrafo 6º novamente, para você ter uma noção mais abrangente. Se a perícia médica constatar que a incapacidade é permanente, irreversível ou irrecuperável, o segurado aposentado por incapacidade permanente, ou seja, por invalidez, estará dispensado da reavaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedidos, inclusive, na justiça. Era outra briga nossa, porque, de acordo com o que estava no texto, somente o aposentado por invalidez administrativa poderia conseguir essas isenções. E agora, até você que conseguiu sua aposentadoria por invalidez na justiça, também está isento com a aprovação do 8949 dessas perícias do pente fino. Então, vejam a importância desse projeto, tamanha abrangência que ele trará e a garantia da manutenção dos benefícios para estes aposentados por invalidez. Gente, isso é muito importante, tá? Muito mesmo. Muita gente não tem noção ainda dessa importância. Bora lá para o artigo 60, tá? Os segurados com HIV/AIDS, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica estarão dispensados da avaliação referida no parágrafo 10 desse artigo. A perícia médica do segurado com AIDS deverá ter a participação, pelo menos, de um médico especialista em infectologia. Isso aqui é algo específico para o portador de HIV, tá, gente? Artigo 101. Observado o disposto dos parágrafos 4º, 5º, 6º do artigo 43 desta lei, o aposentado por invalidez e o pensionista também inválido, olha só, não é só o aposentado por invalidez, tá? Como a gente vem sempre amplamente divulgando, alcança também o pensionista inválido. Se é o teu caso, você também será beneficiado, tá bom? Que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame que trata o inciso 1 do caput desse artigo, ou seja, tudo que eu falei lá no início deste texto aqui alcança todo mundo que está dentro dessa leitura que eu acabo de fazer, tá bom? O artigo 2º da Lei 8.742, de 93, passa a vigorar também com as seguintes alterações. Artigo 20, parágrafo 16. Durante a avaliação da deficiência e do grau que impede, de que trata o parágrafo 2º desse artigo, a perícia médica dos requerentes do benefício de prestação continuada, tá, com síndrome da imunodeficiência adquirida, deverá ter a participação de pelo menos um médico especialista em infectologia. Algumas coisas que eu vou falando, elas se repetem, pessoal, porque ela vai alcançando outros grupos, tá? Por isso que você vai perceber que algumas coisas eu acabo repetindo. Lá no artigo 21, no parágrafo 5º, o beneficiário de benefício de prestação continuada estará dispensado de avaliação médico-pericial periódica, desde que o impedimento de que trata o parágrafo 2º do artigo 20 desta lei seja permanente, irreversível ou irrecuperável, salvo alguma fundamentação de suspeita de fraude desse benefício. Lá no artigo 3º, está a lei, né? Lá no artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, tá, pessoal? Sala de comissão, 28 de setembro de 2023. Isso aqui foi a assinatura
do Guilherme Boulos. Deixa eu voltar agora aqui na tela completa com vocês, para a gente parar aqui a transmissão da tela. Pronto. Olha só, pessoal. Essa finalização do texto, tá? Ela garante, né, a incorporação aí de todos os aposentados por invalidez, do beneficiário do BPC Loas e também do pensionista inválido, tá? E vale destacar aqui para ficar registrado, benefícios que, inclusive, foram conquistados via judicial e não só administrativa. Por que eu estou detalhando tanto isso? Porque muita gente tem ficado com dúvida, tá? Então, já falei aqui dos 3 grupos que já não precisam do 8949 para garantirem a isenção, garantirem a manutenção das suas aposentadorias, dos seus benefícios de prestação continuada. Então, quem é que será alcançado por este projeto de lei, sendo ele aprovado, indo para o Senado agora? Aprovado na Câmara, ele já está. Agora no Senado, tá? Depois que ele for aprovado no Senado, a gente sabe que ele segue para a sanção presidencial para entrar em vigor. Quem são as pessoas, Milton, que serão alcançadas? Todos os aposentados por invalidez e todos os beneficiários do BPC Loas e todos os pensionistas inválidos que se enquadrem em doenças irrecuperáveis, tá? Como foi dito aqui, né? Que não tenha nenhuma condição de voltar ao mercado de trabalho, gente. Eu respondi hoje pela manhã uma pessoa que me perguntou, Milton, qual é a lista, então, dessas doenças graves? Olha, oficialmente, pessoal, a própria Previdência tem uma lista de pelo menos 15 doenças consideráveis como doenças graves, tá? Mas eu destaquei para a pessoa que me perguntou isso, que essas doenças graves, que essa lista de doenças graves é uma lista exemplificativa. O que é que isso significa na prática? Significa que aquela lista de doenças pode ser muito maior, porque aquelas doenças, elas são um exemplo. Ou seja, qualquer doença grave, mesmo que não esteja listado, né, a gente já viu várias situações de judicialização, da busca pelo direito, né, da isenção, já vimos outras doenças que entraram na lista mesmo sem ser aquela lista oficial do INSS. Então, se você tem uma doença grave e que não está listada, você procura o seu advogado, caso seja necessário, e ele vai te apresentar a forma de você garantir o seu benefício e a manutenção dele, mesmo tendo uma doença que não está listada, tá? Então, fique muito claro isso. Um outro detalhe sobre essa lista de doenças. Por exemplo, lá onde se identifica alienação mental, aquilo é como se fosse um tópico, porque dentro do rol de alienação mental, gente, existem várias doenças mentais. Existe a esquizofrenia, existe síndrome do pânico, ansiedade e tantas outras, tá? Então, que fique muito claro. Além disso, nós sabemos que muitas pessoas, tá, já têm hoje essa garantia e que precisam entender isso, porque não será alcançado pelo 8949. Eu sei que é muita informação que eu estou trazendo para vocês, porque eu bato muito nessa tecla do 8949, porque muita gente ainda não conseguiu alcançar a abrangência do projeto, que hoje diretamente vai bater aí os 8 milhões de beneficiários entre BPC Loas, entre aposentadoria por invalidez e também as pensões, as pessoas que são pensionistas inválidas, tá? Então, muita atenção. O que vai acontecer agora? Ontem a gente fez vários contatos com a secretaria da CCJ para saber sobre tempo, sobre prazo de remessa dessa documentação, desse texto agora, que já foi finalizado, que já foi chancelado, ou seja, assinado pelo Boulos. Qual é o tempo hábil? De acordo com a própria CCJ, com quem nos atendeu, eles disseram que não existe um calendário oficial para isso, mas que dentro do que é corriqueiro, dentro do que é normal, espera-se que próxima terça-feira, ou no máximo quinta-feira da semana que vem, o texto seja recebido oficialmente pela comissão lá no Senado Federal, tá? Pela comissão de recebimento, tá? A gente sabe que a tramitação
do projeto no Senado será muito mais rápido, dada, né, todas as comissões pelas quais já foram aprovadas a PL 8949 na própria Câmara dos Deputados. Então, a sua tramitação dentro do Senado será muito mais rápido. Vale lembrar que a gente já orientou também a buscarem o próprio senador Contarato, Fabiano Contarato, para que ele solicite, junto à presidência do Senado, a relatoria desse projeto tão importante. Demos esse nome como o principal, dentro das análises que nós levantamos, como o nome mais adequado para ser o relator do projeto. Pode acontecer qualquer outra coisa onde a gente possa direcionar outro nome, caso a gente encontre alguma dificuldade, alguma resistência, mas, a princípio, o nome de Fabiano Contarato é o nome mais adequado, tá? A gente está numa força-tarefa muito árdua, muito dedicada, né? Eu com o canal Milton Dantunes, o Caco também, Caco Siqueira, no canal dele já há muito tempo também apresentando todas as demandas do 8949, a Verusa, através do canal VF News. Então, tem muita gente engajada, dedicada a esse trabalho, e eu peço que você nos ajude também, tá? O 8949 é de extrema importância, gente, no momento onde o Ministério do Planejamento já está colocando em prática a busca de mais um grandioso pente fino, focando em aposentadoria por invalidez, focando em BPC Loas, focando em aposentadoria rural. Então, assim, muita gente pode, sim, correr risco de perder os seus benefícios. Daí a minha dedicação tão acirrada, de perto mesmo, sobre o andamento do 8949, que é um projeto de 2017. Então, dadas essas informações, você agora veste essa camisa para continuar lutando junto com a gente, para que a gente possa, se possível, ainda em 2023, aprovarmos esse projeto dentro do Senado Federal. Disso depende a nossa dedicação, tá? Essa pergunta também chega com muita frequência aqui no meu canal. Milton, ainda há condição hábil de aprovar o 8949 ainda em 2023? Disso só depende a nossa dedicação em cobrar o andamento e a celeridade desse projeto, tá bom, gente? Um beijo no coração, obrigado por acompanhar, por confiar no nosso trabalho, que é totalmente dedicado a você, que também se dedica um pouquinho a lutar junto conosco, tá bom? Fica com Deus, e logo, logo trazemos mais informações e atualizações importantes sobre esse e sobre outros assuntos aqui no canal Milton Dantunes.